escribas e fariseus trouxeram a mulher até Jesus. A mulher já estava condenada. O que eles queriam agora, na verdade, era condenar Jesus. Queriam ver qual era a atitude de Jesus para que pudessem condená-lo. Jesus responde à provocação, porque a ideia era perguntar para ele, colocar para ele o que a lei diz e perguntar o que é que ele diz. Porque a lei diz uma coisa que deve ser apedrejada, ele vai dizer outra. Ele vai falar contra a lei de Moisés. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E o texto diz, isso eles falaram tentando para ter do que o acusar. Jesus continuou ali calado, não disse nada, mas quando ele se levanta para dizer, ele levanta a cabeça para dizer, ele vai ferir a consciência deles. Como, Vanderlei? Ele se levanta e diz uma coisa muito importante. Quem dentre vocês estiver sem pecado? Ele não diz assim, quem dentre vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem dentre vocês não comete pecado, atira a primeira pedra. Ele diz, quem está sem, a ideia aqui é agora, nesse momento. Quem não tem pecado nesse momento, porque ele sabia, e aqui vale nós entrarmos em algumas hipóteses que são bem lógicas. Muita gente que estava ali estava afim daquela mulher, na verdade. E como não conseguiram, vamos apedrejá-la. Então, o coração de todos eles tinha um comprometimento muito grande com o pecado. Estava sujo com o pecado naquele momento. E aí Jesus vem e diz assim, olha, quem de vocês estiver sem pecado, versículo 7, seja o primeiro que atire a pedra. Qualquer de vocês que estiver sem pecado agora, que no coração de vocês não há nenhuma maldade neste momento, agora, pode atirar a pedra. Aí o texto diz que isso feriu a consciência deles. Versículo 9, quando eles ouviram a resposta de Jesus, eles foram feridos pela própria consciência. E aí se retiraram uma. É interessante quando diz isso aqui, mostra que eles tinham alguma coisinha de Deus ainda, conforme Romanos diz, né? Capítulo 2, versículo 4, quem nos leva ao arrependimento, eu gosto muito desse texto, é o Senhor, a sua bondade que nos leva ao arrependimento. Tu desprezas a riqueza da sua bondade, da bondade de Deus, da sua tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento, não podemos ignorar que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. A religião em si criou um evangelho de culpa, de terror, em que é o medo que impulsiona as pessoas para que sirvam a Deus. E a Escritura não fala nisso. A Escritura fala em, como disse Paulo, ser constrangido pelo amor de Deus, ser tocado pelo amor de Deus. Tinha uma pessoa, para você entender isso, que levava alguns livros para mim, ele vendia esses livros e me passava algumas coisas com relação a esses livros, isso já há uns 20 e poucos anos, e ele era uma pessoa tão amável, tão educada, tão doce, que eu queria até combater aqueles ensinos dele de forma dura, mas eu não conseguia, porque eu era constrangido por aquela educação, por aquela doçura, por aquele
espírito verdadeiro do evangelho que ele tinha. Então eu deixei muitas vezes de falar coisas para ele que soariam como coisas difíceis para ele ouvir, pelo simples fato dele me constranger. É disso que eu estou falando. O evangelho em si é mais ou menos essa ideia aí. Nos constrange. E é isso que satisfaz o evangelho. Quando você serve a Deus, não porque você está vivendo em busca de coisas materiais, mas porque você entendeu a importância do evangelho. E sabemos que o evangelho abençoa você na vida material também, eu creio nisso. Mas não é isso, você consegue entender? Não é isso que me faz permanecer no evangelho. É o constrangimento do amor de Deus na minha vida. E o que me faz deixar de fazer certas coisas, atitudes pecaminosas, é justamente essa consciência. E quando acontece, ou quando há no meu coração, e eu falo meu coração, no coração de todos que servem a Deus, dessa forma, com esse espírito, quando há, e que você sabe disso, que sempre há, quando há um pensamento pecaminoso, ou até ações pecaminosas, vem a obra do Espírito de Deus que está na nossa vida e põe em nós essa dor, essa tristeza que vem de Deus. Não porque eu tenha medo do fogo do inferno, mas porque eu não quero desonrar a palavra, o Senhor que eu creio. Então essa é a ideia do Evangelho.